No coração pulsante da Praça do Comércio, sob o sol implacável de Lisboa que tingia o céu de um azul feroz como o mar do Atlântico, Catarina sentiu o mundo ruir e renascer em um único instante. Seus lábios tocaram os de Eva, um beijo não de despedida, mas de rebelião, de um amor que havia fermentado nas sombras das ruas empedradas da Alfama durante anos de silêncios cúmplices. Eva, com os olhos semicerrados, correspondeu com uma ternura que doía, como se cada segundo fosse uma confissão roubada ao destino. Ao redor, o burburinho da multidão parou, turistas com câmaras penduradas, vendedores de pastéis de nata congelados no ar e, pior de tudo, as amigas de infância, Maria, Joana e Sofia, que assistiam de uma mesa próxima no café à brasileira, suas xícaras de bica tilintando contra os pires como sinos de alarme. Cat, o que estás a fazer? És louca, gritou Maria, levantando-se tão abruptamente que derrubou a cadeira de ferro forjado e quando o choque como um trovão em miniatura. Seu rosto, marcado pelas sardas que elas todas invejavam na infância, contorceu-se em uma mistura de incredulidade e pavor maternal, como se Catarina tivesse invocado os fantasmas dos avós conservadores que frequentavam as procissões de Fátima. Joana, sempre mais prática, o cabelo loiro preso em um coque desleixado que gritava mulher de família lisboeta, cobriu a boca com as mãos, os olhos dardejando para os lados como se procurasse uma saída para o escândalo. E Sofia, a mais quieta, a que tocava viola nos chorões de fado na moraria, apenas baixou a cabeça, lágrimas silenciosas traçando caminhos salgados por suas bochechas, porque ela sabia, ou como sabia, que aquele beijo era o fim de uma era inocente. Catarina recuou, o coração martelando como o repique dos sinos da sé de Lisboa ao meio-dia, mas não soltou a mão de Eva. Eva, com sua pele morena que capturava o sol do Algarve como um segredo bem guardado, apertou os dedos dela com força, um gesto que dizia, juntas, custe o que custar. Elas eram mais que amigas, eram as guardiãs uma da outra desde os dias em que corriam pelas colinas verdejantes de Sintra, colhendo morangos silvestres e inventando mundos onde o amor não tinha gênero, apenas asas. Mas Portugal, terra de saudades e fados melancólicos, não perdoava facilmente as transgressões do coração. O ar cheirava a mar e a azulejos aquecidos, mas agora carregava o peso de olhares, olhares de julgamento, de pena, de inveja velada. A multidão murmurava, um zumbido baixo como o vento nos eucaliptos do Alentejo. Um homem idoso, com chapéu de palha e jornal dobrado sob o braço, provavelmente um fadoíste de coração partido, abanou a cabeça devagar, murmurando algo sobre os tempos modernos que corrompem as almas puras. Uma turista americana, com sotaque arrastado, aplaudiu timidamente, mas foi silenciada por um olhar cortante de uma senhora local, vestida de preto como as viúvas das novelas de Camões. Catarina sentiu o estômago revirar. Ela havia arriscado tudo, o emprego na galeria de arte no Chiado, onde restaurava azulejos com mãos trêmulas de artista, a família que esperava dela um casamento respeitável com o filho do padeiro da Baixa e, pior, a amizade que tecera como uma tapeçaria de linho fino ao longo de 2 décadas. Eva puxou-a para longe, os saltos das suas sapatilhas de lona rangendo contra o calçamento irregular. Vem, Cat, não olhes para trás. Eles não entendem. Ainda não. Sua voz era um sussurro rouco, carregado do sotaque do Porto que Catarina adorava, aquele que enrolava as vogais como uvas maduras no Douro. Elas correram pela Rua Augusta, passando pelas arcadas que abrigavam lojas de enchidos e queijos, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de sardinha assada dos vendedores ambulantes. Atrás delas, as amigas seguiam, não com raiva, mas com uma urgência desesperada, como se pudessem consertar o que fora quebrado com palavras doces e memórias compartilhadas. Elas pararam no mirador da Senhora do Monte, ofegantes, o horizonte de Lisboa estendendo-se como um abraço relutante, o castelo de São Jorge vigiando do alto, os telhados vermelhos dançando sob o sol poente. Catarina encostou-se à parede de pedra, o peito arfando. Eu não aguento mais, Eva. Todos estes anos. Fingindo. Para a minha mãe, que reza o terço todas as noites pedindo um guenro. Para o meu pai, que me ensinou a pescar no Mondego e agora mal me olha nos olhos desde que suspeitou. Lágrimas quentes escorreram, salgadas como o bacalhau da consoada de Natal. Eva aproximou-se, limpando-as com o polegar, seu toque leve como as brisas do Minho. Eu sei, amor. Eu sei. Mas olha para mim. Nós somos como fado, dor e beleza entrelaçadas.
Lembras-te da primeira vez que nos beijamos? Naquela noite de São João, no Porto, com os fogos iluminando Dor como estrelas caídas? Eva sorriu, um sorriso que iluminava mais que as luzes de Belém. Catarina assentiu, a memória inundando-a, o cheiro de manjerico fresco nas janelas, o som das concertinas nas ruas e o beijo roubado atrás de uma parede de azulejos, onde o mundo parara por um instante eterno. Mas o passado era um rio traiçoeiro e o presente trazia as correntes. Naquele miradouro, as amigas as alcançaram. Maria chegou primeiro, ofegante, o rosto corado como vinho tinto de Évora. Cat, por favor. Explica. Nós crescemos juntas, partilhamos segredos nas praias de Cascais, choramos pelos amores perdidos no liceu. Isto vai destruir tudo. Joana, mais pragmática, cruzou os braços. Pensa na tua família. No teu irmão, que já tem 2 filhos e espera que tu dês o exemplo. E o escândalo? Lisboa é pequena, as línguas são afiadas como facas de cozinha lentejana. Sofia, a última a falar, aproximou-se de Eva com um abraço hesitante. Eu sempre soube, Eva. Nos teus desenhos, nas formas das mulheres que traças com tanto cuidado na tua oficina de cerâmica em Belém. Mas o medo? O medo é como o nevoeiro do Tejo, engole tudo. As 4 mulheres ficaram ali, em um círculo frágil, o sol mergulhando no horizonte como um coração partido. Catarina sentiu o peso da traição iminente, não delas, mas do mundo que as cercava, pronto para rasgar os laços tecidos com fios de risos e lágrimas. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, salpicado pelas luzes dos lampiões que evocavam as histórias de Eça de Queiroz. Elas desceram para o bairro alto, onde o fado ecoava das tabernas como lamentos ancestrais. Entraram em uma casa de fados discreta, o ar denso de fumo de cigarro e perfume de jasmim. Uma fadista, com o rosto marcado por rugas como as curvas do Rio Douro, cantava estranha forma de vida, sua voz rouca cortando o ar como uma navalha. Catarina e Eva sentaram-se em uma mesa de canto, as mãos entrelaçadas sob a toalha de linho, enquanto as amigas ocupavam o outro lado, os olhares uma mistura de julgamento e compaixão. Eu amo-a, Maria. Amo-a desde que éramos miúdas e partilhávamos o mesmo banco na escola em Coimbra, onde o vento de Mondego nos despenteava os cabelos. Catarina falou baixo, mas firme, como se cada palavra fosse uma pedra lançada no rio da negação. Eva apertou sua mão, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E eu, que tu és a minha saudade viva. A minha Portugal inteira, com as suas praias selvagens e as suas festas de Nossa Senhora. Joana abanou a cabeça, bebendo um gole de moscatel que queimava a garganta. Mas e o que vão fazer? Fugir para o Brasil, como nos romances antigos? Ou enfrentar a tua mãe, Cat, que ainda guarda o retrato do teu avô na lareira, contando histórias de salazarismo como se fossem glórias? O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo fado, que parecia coar as suas almas, amor proibido, saudade inescapável. Naquela noite, as conversas fluíram como o vinho do Dão, amargo e doce, revelador e doloroso. Maria confessou seu próprio medo de amar, casada com um homem que havia como troféu em vez de alma gêmea. Joana admitiu inveja pela coragem que lhe faltava para deixar o emprego sufocante na corretora do Rocio. Sofia, tocando uma melodia suave na viola que o dono da casa lhe emprestara, sussurrou: o amor de vós é como o azulejo, belo, mas frágil. Cuidado com as mãos que o tocam. Quando saíram, o ar fresco da madrugada as envolveu, carregado do cheiro de pão fresco das padarias que acordavam cedo. Catarina e Eva caminharam juntas pela calçada do Sacramento, os passos sincronizados como um baile de rancho folclórico. Amanhã, disse Eva, parando sob um poste de luz que as banhava em ouro, vamos a Nazaré, às praias onde as ondas nos engolem e nos devolvem inteiras. Lá, longe dos olhares, podemos ser nós. Mas o amanhã trouxe traição, sutil como o veneno em uma taça de porto. Na manhã seguinte, enquanto Catarina preparava o pequeno almoço na sua casinha no bairro da Ajuda, ovos mexidos com coentros frescos e pão de milho, herança lentejana da avó, o telefone tocou. Era o seu irmão, Tomás, a voz tensa como corda de viola afinada demais. Cat, o que é isto que ouvi?
Um beijo na praça? A mãe está devastada. Vem para casa, para Évora. Antes que o pai faça uma cena na missa do domingo. Catarina sentiu o chão tremer sob os pés de azulejo pintado à mão. Eva, que dormia ainda no quarto ao lado, acordou com o som da sua voz embargada. O que foi, amor? Mas Catarina não respondeu. Em vez disso, pegou as chaves do carro velho, um Fiat Panda que rangia como um lamento de fado, e partiu sozinha para o sul, deixando um bilhete. Preciso de tempo. Não me sigas. Ante. A viagem para Évora foi um tormento de autoestrada lineares, contrastando com as curvas sinuosas da sua alma. O Alentejo desdobrava-se como um tapete de oliveiras prateadas e vinhas carregadas, o sol batendo impiedoso como o julgamento familiar. Chegou à herdade da família ao pôr do sol, o ar cheirando a terra vermelha e a geada. A mãe, Dona Rosa, esperava na varanda, o rosto envelhecido prematuramente pelas preocupações de uma vida de lavoura e rezas. Filha, Deus nos perdoe. Abraçou-a com força, mas os olhos estavam secos, duros como as pedras dos cromlech de almendres. O pai, Manuel, fumava um cigarro de palha no pátio, os bigodes grisalhos tremendo de raiva contida. Isto é obra do diabo moderno, Catarina. Nós criámo-te para honra, não para escândalo. Aquele beijo. Visto por todos. O padre já me ligou. A conversa esticou-se pela noite, ao som do grilo nos campos, com Tomás mediando, sua esposa grávida de novo adicionando pés ao ar. Pensa nos sobrinhos, Cat. No que vão dizer na escola. Catarina chorou então, não de fraqueza, mas de uma dor profunda como as raízes das sobreiras. Contou-lhes tudo, os anos de fingimento, o amor que brotara como uma flor silvestre no jardim negligenciado da amizade. Eva não é um erro, pai. É a minha verdade. Como o fado que cantas nas festas da colheita, cheio de dor mas verdadeiro. Manuel virou o rosto, mas uma lágrima traiu, escorrendo para o copo de aguardente. Enquanto isso, em Lisboa, Eva acordou para vazio. O bilhete cortava como faca. Ligou para as amigas, a voz trêmula. Ela foi. Deixou-me. Maria, Joana e Sofia correram para a sua oficina em Belém, onde Eva moldava argila com mãos que tremiam como folhas de sobreira ao vento. Juntas, elas a consolaram com chá de camomila e histórias antigas, das noites em que as quatro fugiam para a Serra da Arrábida, mergulhando nuas no mar gelado para lavar as culpas da adolescência. Mas a traição veio de onde menos esperava. Sofia, em um momento de fraqueza, confidenciou a um primo jornalista no Porto sobre o beijo. Só para ajudar Eva. Para mostrar que o amor vence. Mas o artigo saiu no dia seguinte no Jornal de Notícias. Escândalo lésbico no coração de Lisboa, amigas de infância rompem tabus portugueses? Fotos granuladas do beijo, nomes velados mas reconhecíveis, espalharam-se como fogo em palha seca. Eva leu no telemóvel, o mundo girando. Correu para Évora, o comboio alfa pendular devorando quilómetros como um predador. Chegou à herdade ao anoitecer, o céu alentejano estrelado como um manto de Fátima. Catarina, sozinha no olival, ouviu os passos e virou-se, os olhos inchados. Eva? Como soubeste? Eu sei sempre onde estás, Cat. Como o vinho sabe da uva. Abraçaram-se ali, entre as árvores centenárias, o cheiro de azeitona misturando-se às lágrimas. Mas o pai apareceu, o jornal na mão, o rosto uma máscara de fúria e dor. Sai da minha terra, mulher. Tens envenenado a minha filha. O clímax irrompeu como uma tempestade de verão no Douro, gritos e quando pelos campos, Catarina defendendo Eva com palavras afiadas como facas de poda. Ela é a minha família agora, pai. Vocês me ensinaram honra, mas esquecestes o amor? Manuel caiu de joelhos, o coração, literal e figurado, falhando-lhe. Um enfarte, sussurrado pelos médicos do Hospital de Évora, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao de eucalipto. Naqueles dias de vigilância ao lado da cama, Catarina e Eva velaram o pai juntas, mãos dadas em segredo. Dona Rosa, suavizada pela fragilidade, murmurou uma bênção em latim antigo.
Tomás, reconciliando-se, trouxe pastéis de nata de Lisboa como ofrenda de paz. As amigas, chamadas por Eva, chegaram em caravana, Maria com cestos de figos frescos, Joana com livros de poesia de Sofia de Melbreiner, Sofia com a viola para cantar Amalia baixinho, curando feridas. Manuel recuperou, devagar como o rio Guadiana que some e reaparece. No dia da alta, no pátio da herdade, sob o sol alentejano que perdoava tudo, ele estendeu a mão a Eva. Perdoou um velho teimoso, rapariga. O amor é como a azeitona, amarga no início, mas essencial. Não era aceitação plena, mas um começo, humanista, como as procissões de Domingo de Ramos, onde todos caminham juntos, apesar das diferenças. De volta a Lisboa, Catarina e Eva reconstruíram, a galeria expandiu-se com exposições de arte que era inspirada em azulejos lésbicos históricos, a oficina de Eva ganhou fama com peças que contavam saudades femininas. As amigas, outrora traidoras involuntárias, tornaram-se aliadas. Maria divorciou-se e abriu um café inclusivo no Chiado. Joana trocou a corretora por um negócio de vinhos orgânicos no Douro. Sofia compôs um fado dedicado a elas, Beijo no Tejo, que tocava nas rádios nacionais. O final não era perfeito. Portugal ainda murmurava nos cantos das tabernas, mas era humano. Um amor que arriscara tudo e colhera não rosas, mas oliveiras resistentes. Numa noite de verão, na praia da Nazaré, com as ondas rugindo como aplausos do mar, Catarina beijou Eva de novo, em público, sem medo. E o mundo, devagar, aprendeu a dançar ao ritmo delas. A brisa do Atlântico sussurrava segredos antigos nas falésias da Nazaré, onde as ondas gigantes, aquelas famosas que desafiavam os surfistas mais bravos, pareciam ecoar o pulsar irregular dos corações de Catarina e Eva. Fazia uma semana desde o regresso de Évora e o ar salgado misturava-se ao cheiro de peixe fresco grelhado nas barracas dos pescadores, enquanto o sol poente tingia o céu de tons de âmbar e púrpura, como um quadro de Paula Rego capturando melancolia portuguesa. Elas sentaram-se na areia ainda quente, os pés enterrados nas conchas quebradas, um cesto de piquenique ao lado com queijos de serpa, azeitonas de moura e uma garrafa de vinho verde fresco, espumante como as risadas que outrora enchiam as suas infâncias. Olha para aquilo, Cat, disse Eva, apontando para o horizonte onde o mar se fundia com o céu em uma linha indistinta. É como nós, limites borrados, mas infinitos. Sua voz carregava aquela rouquidão portuense que Catarina associava aos serões no Ribeira, onde o Douro refletia as luzes das rabeladas. Catarina sorriu, inclinando a cabeça no ombro de Eva, sentindo o calor da sua pele através da blusa de algodão fino, bordada com motivos de rendas de Viana do Castelo que Eva herdara da avó de Celã. Mas a paz era frágil, como o vidro dos pastéis de nata crocante. O artigo de Sofia Esprimo havia-se espalhado como rumor em aldeia transmontana. Mensagens no telemóvel de Catarina variavam de apoio anónimo, força, irmãs do coração, de uma conta que era no Instagram a veneno puro de tias distantes. Que vergonha para a família. Reza, filha, reza. No trabalho, o chefe da galeria, um homem excêntrico com bigode a Salazar e paixão por azulejos mouriscos, chamara-a ao escritório com um suspiro teatral. Catarina, minha querida, o teu talento é inegável, mas os clientes. Eles falam. Um escândalo pode manchar os painéis que restauras. Ela saíra dali com a cabeça erguida, mas o peito apertado como um novelo de lã mal fiado. Eva, por sua vez, enfrentava olhares na oficina. As alunas de cerâmica, senhoras de Belém com colares de coral, cochichavam atrás das rodas de oleiro, aquela moça do norte. Com a outra. Que Deus as ilumine. Mas Eva, resiliente como as videiras do Douro que resistem às geadas, respondia com sorrisos e convites. Venham, toquem a argila. O amor molda como esta roda. As amigas, redimidas pela culpa, tornaram-se o alicerce. Maria organizou um jantar no seu apartamento no Príncipe Real, um oásis de plantas penduradas e livros de Fernando Pessoa espalhados como confetes literários. Chega de segredos, declarou ela, servindo cataplana de marisco fumegante, o vapor subindo como fantasmas de conversas passadas. Joana trouxe vinhos do Alentejo, garrafas com rótulos de castelos medievais e brindou às mulheres que beijam em público e sobrevivem para contar a história.
Sofia, com a viola nos joelhos, tocou uma versão suave de Meu Amor, adaptada com letras que sussurravam sobre beijos no Tejo, fazendo Eva corar e Catarina rir pela primeira vez em dias. Naquela noite, entre risos e confissões, Maria admitindo um flerte com uma barista italiana, Joana sonhando em abandonar a cidade pelo interior vinícola, Catarina sentiu as raízes do seu amor aprofundarem-se. Vocês salvaram-nos, disse ela, os olhos brilhando à luz das velas de cera de abelha. Não com piedade, mas com verdade. Como as irmandades das festas de São Martinho, onde todos partilham o magusto e as castanhas. Dias depois, o conflito reacendeu-se de forma inesperada. Um telefonema de Dona Rosa, a voz trêmula como folhas de sobreira ao outono. Filha, o teu pai. Ele está melhor, mas os vizinhos falam. O padre sugeriu uma conversa. Vem, traz-a a Eva. Vamos tentar entender. Catarina hesitou, o telefone quente na mão como ferro de engomar. Eva, ao lado, na cozinha onde preparava bolinhos de bacalhau com as mãos hábeis, parou. Vai, Cat. Pelo teu pai. Eu fico aqui, moldando nosso futuro na argila. A viagem de regresso ao Alentejo foi solitária, o carro devorando a 6 sob chuvas intermitentes que lavavam o para-brisas como lágrimas adiadas. Évora recebeu-a com o cheiro de terra molhada e o som distante de cegonhas nos ninhos das torres da catedral. Na herdade, o pai estava no pátio, mais magro mas com os olhos claros, podando uma figueira com tesoura enferrujada. Senta-te, filha, disse ele, sem o tom áspero de antes. Dona Rosa serviu café forte, adoçado com mel de charneca, e sentaram-se à mesa de carvalho escuro, marcada por gerações de refeições. A conversa fluiu devagar, como o vinho decantando. Manuel falou primeiro, a voz rouca de quem fumara demais na juventude. Eu fui novo, que namorei uma rapariga de Beja que amava cavalos mais que homens. A família separou-nos, disse que era inapropriado. Perdi-a para a Espanha e a saudade comeu-me por dentro como traça na madeira. Lágrimas escorreram, raras como chuva no verão alentejano. Catarina tocou-lhe a mão, calejada por anos de arado. Pai, Eva não é uma perda. É um ganho. Ela me faz sentir viva, como as danças das romarias onde tu me levavas de mão dada. Dona Rosa, cruzando o rosário nos dedos, acrescentou, o amor é mistério, como a Virgem de Fátima. Eu rezo por vós, mas também por nós, que aprendemos tarde. Não era absolvição total, o padre viria no domingo para uma conversa espiritual, mas era um passo, humanizado pela vulnerabilidade. De volta a Lisboa, Catarina encontrou Eva na oficina, as mãos sujas de barro vermelho, modelando uma ânfora inspirada em motivos fenícios de Sagres. Como correu? Perguntou Eva, limpando o suor da testa com o antebraço. Catarina contou tudo, e elas beijaram-se ali, entre prateleiras de peças secando, o cheiro de terra úmida misturando-se ao de paixão renovada. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava outra traição. Sofia, ansiosa por reparar o dano do artigo, marcou uma entrevista com um podcast progressista sobre amores não convencionais em Portugal. É para ajudar meninas. Para mostrar o lado bonito. Elas aceitaram, gravando na casa de fados onde tudo começara, a fadista de antes como testemunha silenciosa. O episódio saiu uma semana depois, mas editado de forma traiçoeira, trechos cortados para enfatizar o drama familiar, insinuando que Catarina arriscava a herança alentejana por um capricho portuense. Comentários online explodiram, traição à tradição, de conservadores, heróis modernas, de aliados. Eva, lendo-os no telemóvel enquanto esperava Catarina na galeria, sentiu o peito apertar. Sofia. Porquê? Confrontou-a no café à brasileira, o mesmo onde o beijo fora avistado. Sofia chorou, o rosto pálido como leite coalhado. Eu pensei. Pensei que a exposição traria aceitação. Mas o editor manipulou. Perdoa-me, Eva. Sou só uma tola com viola e coração mole. O perdão veio devagar, como o amanhecer sobre o Tejo. Catarina, ao saber, abraçou Sofia. Nós erramos todas, amiga.
como nas novelas de José Saramago, onde o erro tecem a tapeçaria da redenção. Juntas, elas contra-atacaram, uma exposição conjunta na galeria, Saudades Entrelaçadas, com azulejos restaurados por Catarina e cerâmicas de Eva, narrando histórias lésbicas ocultas na história portuguesa, de rainhas como D. Catarina de Bragança, poetisas esquecidas do século XIX. O evento foi um sucesso modesto, mas tocante. Dona Rosa veio de Évora, de braço dado com Manuel, que murmurou belo trabalho ao ver um painel de azulejos retratando duas mulheres entre vinhas. As amigas lutaram o espaço, Maria com um cartaz handmade, Joana distribuindo folhetos como vinhos em prova. Na abertura, sob luzes suaves que evocavam lanternas de romaria, Catarina discursou: o amor não é risco, é raiz. Como as oliveiras alentejanas que sobrevivem secas e ventos, nós florescemos na adversidade. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob um manto de estrelas, Catarina e Eva caminharam pelo terreiro do Paço, as mãos dadas abertamente. O Tejo lambia as margens, sussurrando promessas de eternidade. O que vem agora? Perguntou Eva, a cabeça no ombro de Catarina. Tudo, respondeu ela. E nada menos. O outono chegou a Portugal como um amante relutante, tingindo as vinhas do Douro de tons de cobre e ouro, enquanto as folhas das castanheiras no Gerês caíam em espirais preguiçosas e quando a melancolia que permeava as almas de Catarina e Eva. Fazia 2 meses desde a exposição e a vida havia-se assentado em um ritmo cauteloso, como o compasso lento de um fado corrido. A galeria de Catarina prosperava com encomendas de painéis azulejados para hotéis boutique em Sintra, cada peça contando fragmentos de histórias lésbicas veladas, uma mulher com olhos de rainha olhando para outra através de grades de convento barroco. Eva, por sua vez, ensinava workshops de cerâmica na junta de freguesia de Belém, atraindo um círculo crescente de mulheres jovens, cujas mãos trêmulas na argila espelhavam as suas próprias jornadas de autodescoberta. Mas o conflito familiar, como as geadas tardias no Minho, persistia em camadas sutis. Dona Rosa ligava semanalmente, a voz um misto de afeto e advertência. O pai está a plantar novas oliveiras, filha. Diz que para o futuro. Mas pergunta por netos. Ainda. Manuel, em cartas manuscritas com caligrafia trêmula, herança de escola rural, enviava fotos das colheitas, para te lembrares das raízes, Cat. Não esqueças de onde vens. Cada palavra era uma ponte frágil, construída sobre abismos de tradição católica e orgulho alentejano. As amigas, agora um quarteto inquebrável, teciam a rede de apoio. Maria, recém-solteira e radiante, abriu café Saudade e Sal, no Chiado, com mesas ao ar livre decoradas com azulejos doados por Catarina e chávenas de cerâmica de Eva. Aqui ninguém julga beijos, declarava ela, servindo bicas com um sorriso que desafiava os olhares curiosos dos transeuntes. Joana, mergulhada no seu novo negócio de vinhos, convidou-as para uma prova no Douro. Venham ver como as uvas se transformam em algo maior. Como nós. Sofia, redimida, compunha incessantemente sua viola e quando em serões onde partilhavam memórias das brincadeiras em Coimbra aos primeiros amores desastrados no liceu. Foi em uma dessas provas, nas encostas verdejantes do Vale do Douro, que o novo clímax se insinuou. O ar cheirava a terra fértil e mosto fermentando, o sol filtrando-se através de névoas matinais como véus de noiva. Joana guiava o grupo por vinhas antigas, explicando: estas castas, como a Toriga Nacional, precisam de sofrimento para adoçar, sol escaldante, noites frias. Como o amor. Riram, mas o riso morreu quando um enólogo local, um homem de meia idade com sotaque transmontano grosso e olhos estreitos, reconheceu Eva. Tu és a do jornal, não? A portuense que roubou a alentejana. Meu cunhado em Lisboa falou. O silêncio caiu pesado como névoa. Eva enrijeceu, as mãos cerradas em punhos. Catarina avançou, voz firme. Roubos implicam posse, senhor. Nós escolhemos-nos mutuamente, como se escolhe um vinho pela alma, não pela garrafa. O homem riu, um riso amargo como vinagre. Escolhas. Em Portugal, família é tudo. O teu pai deve estar a rolar na sepultura. Ah, espera, ainda vive? Pobre homem. A traição ali era coletiva, o enólogo era primo distante de Tomás e as palavras voaram de volta a Évora como corvos mensageiros.
Naquela noite, no hotelzinho de pedra em Pinhão, com vista para o rio serpenteante, Catarina recebeu a chamada furiosa do irmão. Cat, o que fizeste? O pai ouviu os rumores no mercado. Diz que és ingratidão personificada. Vem resolver isto antes que ele desista de tudo. O coração de Catarina partiu-se novamente, como cerâmica mal cozida. Eva, ao lado na cama de ferro forjado, coberta por lençóis bordados à mão, abraçou-a. Não vais sozinha desta vez. Nós enfrentamos juntas, como as ondas da Nazaré, uma leva à outra. Partiram na manhã seguinte, o carro subindo as curvas íngremes do Douro, passando por miradouros onde o rio parecia um dragão adormecido de uvas. Em Évora, a herdade estava tensa como corda de arco. Manuel esperava no portão, o chapéu de palha sombreando olhos vermelhos de insonia. Entra, Eva, disse ele, surpreendendo-as, não és inimiga. Mas senta e explica este circo. Na cozinha, ao redor da mesa onde outrora ceava um borrego assado nas festas de São Mateus, as palavras fluíram como um rio represado. Eva falou primeiro, voz calma mas carregada de emoção portuense. Senhor Manuel, eu amo a Catarina não apesar das raízes dela, mas por causa delas. O Alentejo está nela, na paciência das oliveiras, na generosidade da terra. Eu só quero partilhar isso. Manuel ouviu, fumando devagar, o fumo subindo como saudades. Eu fui como tu, rapariga. Jovem, amei uma que não era apropriada. Família mandou embora. Aprendi a calar, mas o silêncio corrói como sal na ferida. Lágrimas, raras, caíram no copo de água. Dona Rosa tocou o braço dele. Chega de silêncios, Manuel. Deixa-as florescer. Um momento de vulnerabilidade abriu portas. Tomás chegou com a esposa e os filhos, as crianças correndo pelo pátio com balões de festa, inocentes como os sonhos que Catarina outrora tivera. Tio Tomás, a Cat tem uma amiga especial? Perguntou o mais novo, e todos riram, um riso curativo como de uma romaria. Mas o verdadeiro clímax veio no domingo, na igreja matriz de Évora, onde o padre, um homem idoso com batina poída e olhos bondosos como os de um São Francisco, pregava sobre o amor que redime. Após a missa, ele chamou-as de lado. Ouvi falar, filhas. O Senhor não julga corações, julga ações. Vivam com honra e a graça virá. Manuel, ao lado, assentiu, ele tem razão. Eu aprovo, Cat. Não com fanfarra, mas com o coração de um pai. De volta a Lisboa, a notícia espalhou-se pelas amigas como vinho partilhado. Maria organizou uma ceia de celebração no café com fado ao vivo, Sofia cantando uma composição nova, Raízes Entrelaçadas, que falava de amores que cruzam rios e montanhas. Joana brindou com um tinto robusto, às traições que nos fortalecem. Naquele inverno, Catarina e Eva compraram uma casinha modesta na Ajuda, com varanda para o Tejo e jardim para plantar ervas alentejanas. Não era um final de conto de fadas, mas de fado, emocional, com sombras mas cheio de luz. Elas dançavam nas noites de lua cheia, ao som de concertinas imaginárias, sabendo que o amor, em Portugal, é como o mar, vasto, imprevisível, mas sempre retornando à praia. O inverno de 2025 abraçou Portugal com um manto de geada que cristalizava os vinhedos do Dão e transformava as ruas de Lisboa em labirintos de luzes natalícias, onde o cheiro de castanhas assadas nas brasas de carvão se misturava ao de rabanadas fritas nas consoadas familiares. Para Catarina e Eva, era a primeira quadra festiva como casal assumido e o ar carregava uma eletricidade sutil como o prelúdio de uma trovoada no Estoril. A casinha na Ajuda, com suas paredes caiadas e azulejos de padrão mourisco na cozinha, tornara-se um refúgio, livros de Agostina Bessa Luís empilhados ao lado de rolos de argila e uma viola de Sofia pendurada como talismã. Mas o conflito, persistente como a umidade do Tejo, manifestou-se na forma de uma traição inesperada da família estendida. Uma tia de Catarina, tia Amélia, a viúva devota que comandava as festas da aldeia em Montemor Novo com mão de ferro e rosário na mão, enviou uma carta registada, o selo de cera vermelha como sangue de tourada. Catarina, minha sobrinha errante, o escândalo que semeaste envergonha os mortos. O teu avô, que lutou na Grande Guerra por honra portuguesa, revira-se no túmulo.
Renuncie a esta abominação ou seja excomungada da família. Venha à missa de Natal sozinha e talvez Deus perdoe. A carta caiu das mãos de Catarina como folha seca, o papel amassando-se no chão de tomilho seco que Dona Rosa enviara do Alentejo. Eva encontrou-a ali, ajoelhada, os ombros tremendo. Amor. Outra vez isto? Abraçou-a, o cheiro de lavanda do seu shampoo portuense misturando-se às lágrimas. Tia Amélia sempre foi a voz do passado, Cat, lembra-te das romarias onde ela nos repreendia por dançar demasiado colado. Decidiram enfrentar, iriam à missa em Évora, de mãos dadas, como um ato de defiance romântico. As amigas uniram-se. Maria fechou o café por um dia para acompanhá-las, Joana trouxe vinhos para adoçar os amargos, Sofia compôs um hino natalício lésbico, sussurrado como prece. A viagem foi uma odisseia da Autoestrada 1, passando por Coimbra com suas luzes de Natal piscando como estrelas artificiais, o rádio tocando Amália Rodrigues em estranha forma de vida, que parecia escrita para elas. Em Montemor, a aldeia dormitava sob geada, as casas de granito iluminadas por presépios vivos com ovelhas verdadeiras e pastores em mantas de lã. A igreja, com seu campanário românico erguendo-se como sentinela, estava lotada, famílias em fato de domingo, crianças com velas de cera virgem, o ar denso de incenso e expectativa. Tia Amélia sentava-se na primeira fila, o rosto uma máscara de devoção, mas os olhos afiados como agulhas de costura. Quando Catarina e Eva entraram, de braços dados, Catarina em casaco de lã cinzento com cachecol alentejano, Eva em vestido vermelho como romã madura, um murmúrio percorreu a nave como vento em oliveiras. Cabeças viraram, sussurros como olha ali. As duas. Tia Amélia ergueu-se, o rosário tilintando, saí, Catarina. Isto é casa de Deus, não de pecado. O clímax explodiu em sussurros elevados. Manuel, presente com Dona Rosa, levantou-se devagar, a voz grave e quando: Cala-te, Amélia. Deus ama todos os filhos, não só os que tu aprovas. A minha filha e a sua companheira sentam-se conosco. Um silêncio atônito caiu, quebrado apenas pelo padre iniciando Glória. Tia Amélia saiu bufando, a porta batendo como trovão, mas o gesto de Manuel, abraçando as duas no banco de madeira polida, foi uma vitória silenciosa, humanizada pela ternura de um pai que aprendera a curvar-se como videira ao vento. Após a missa, no adro coberto de geada, as amigas esperavam com chocolate quente em termos de alumínio. Vocês foram bravos, disse Maria, beijando as bochechas frias. Joana distribuiu broas de mel, para adoçar a vitória. Sofia tocou uma melodia natalícia na viola portátil, atraindo aldeões curiosos que, devagar, se aproximaram, uma avó com neta ao colo murmurando Deus abençoa o amor verdadeiro. De volta à casinha, a consoada foi um banquete de reconciliação, bacalhau à brás com ovos salteados, rabanadas polvilhadas de canela e vinhos de Joana fluindo como rios de perdão. Dona Rosa, visitando pela primeira vez, admirou os azulejos, como os de casa, mas com histórias novas. Manuel, mais loquaz após o vinho, contou anedotas da juventude. Eu dancei com um rapaz em festa dos tabuleiros, em Elvas. Ninguém piscou. Tempos mudam, mas o coração. O coração é eterno. O ano novo trouxe calmaria, mas não sem ecos. Tia Amélia cortou laços, espalhando veneno em telefonemas para primos distantes, mas o núcleo familiar, Tomás e família, Manuel e Rosa, solidificou-se. Catarina restaurou um painel histórico para a igreja de Montemor, um gesto de ponte, e Eva modelou uma lâmpada de cerâmica em forma de estrela de Belém, presente para tia Amélia, não aceito, mas enviado com amor. Na primavera, quando as amendoeiras do Alentejo florescem em nuvens brancas, elas planearam uma viagem ao Gerês, caminhadas por cascatas, piqueniques com queijo de cabra picante e histórias sussurradas sob carvalhos centenários. O nosso amor é como esta montanha, disse Eva, traçando mapas imaginários no ar. Alta, com vales profundos, mas sempre ascendendo. O final humanista desenhava-se, não em fogos de artifício, mas em gestos diários, um beijo ao amanhecer no Tejo, uma mão na argila, um fado partilhado com amigas. Portugal, com suas saudades e alegrias, ensinara-lhes que o amor arrisca, trai e redime, tecendo uma tapeçaria onde cada fio, por frágil, contribui para a beleza eterna.
A primavera de 2025 desabrochou em Portugal com uma ferocidade poética, as flores de laranjeira em Sevilha, espera, não, em Lisboa, nos jardins do Palácio da Ajuda, perfumando o ar com doçura cítrica que se infiltrava pelas janelas abertas da casinha de Catarina e Eva. As ruas empedradas ganhavam vida com os pregões dos vendedores de termoços salgados e o canto dos roxinóis nas árvores de alfafa, enquanto o Tejo, preguiçoso e azul, refletia os chãos limpos como promessas renovadas. Para elas, era tempo de colheita emocional. A exposição Saudades Entrelaçadas itinerante viajava para o Porto, convidando Eva a expor suas cerâmicas no Museu Soares dos Reis e Catarina a restaurar azulejos no Palácio da Bolsa. Mas o conflito, como as sombras alongadas das colunas manuelinas em Belém, alongava-se em formas novas. Uma traição sutil veio de Joana. Pressionada por investidores no seu negócio de vinhos, ela aceitara um contrato com uma cadeia hoteleira conservadora que exigia imagem familiar tradicional nos eventos promocionais. Eu não disse nada sobre vós, defendeu-se ela, no Café de Maria, o rosto corado como um mosto jovem. Mas insinuaram. Pediram que não misture os eventos com polêmicas recentes. A palavra polêmica cortou como faca em queijo fresco, reabrindo feridas. Eva, sempre mais estoica, sentiu o golpe mais fundo. Joana fora sua confidente nos dias de dúvida portuense. Traição por omissão, J.O.? Nós confiamos em ti para nos defender, não para nos apagar. As lágrimas vieram quentes, salgadas como o mar da costa da Caparica. Catarina, mediadora nata, abraçou-as. Vamos falar, como família. Sem julgamentos, só verdades. O encontro aconteceu numa esplanada no Ribeira do Porto, durante a montagem da exposição. O Douro fluía preguiçoso abaixo, barcos rabelo carregados de barris, evocando séculos de comércio e segredos. Maria trouxe pastéis de São João antecipados, doces de gemas e canela, Sofia, a viola para acalmar ânimos. Joana chegou com uma caixa de vinhos raros, para beber à reconciliação. Eu errei, meninas. O medo do fracasso. Ele engole, como nevoeiro aqui no vale. A conversa esticou-se pela tarde, o sol filtrando-se através de nuvens fofas como algodão doce de feira. Joana confessou, eu vi o sucesso de vós e invejei, não o amor, mas a coragem. O meu ex-marido, com as suas amantes discretas, nunca arriscou nada. Eu quero ser como vós, mas o pavor paralisa. Eva perdoou primeiro, tocando a mão dela, então arrisca conosco. Cria um vinho entrelaçado, rótulo com duas videiras unidas, história de amor nas notas de prova. O clímax daquela semana veio na inauguração da exposição, o salão do museu, com tetos afresados e luzes suaves sobre vitrines de cerâmica azul e branca, lotado de críticos, artistas e curiosos portuenses. Catarina discursou sobre os azulejos restaurados, traçando linhas de amor oculto na iconografia joanina. Estas figuras femininas, de mãos dadas em jardins míticos, sussurram verdades que o tempo tentou silenciar. Eva seguiu, voz trêmula. Minhas peças são saudades táteis, toquem, sintam o amor que sobrevive ao fogo do forno. Mas no meio da multidão, um homem, o mesmo enólogo do Douro, convidado por Joana em reparação, aproximou-se com um copo de vinho na mão, o rosto rubro. Bonito espetáculo, mas e a família? A tua, Eva, do norte puro, deve odiar esta arte moderna. Era provocação, mas ecoava dúvidas profundas. Eva congelou, mas Catarina avançou. Minha família é esta sala inteira. E a tua? Parece solitária. O homem recuou, murmurando desculpas, mas o incidente reacendeu medos. Naquela noite, no hotelzinho à beira-rio, com vista para as pontes iluminadas, Eva desabafou. E se o mundo nunca aceitar, Cat? E se as traições nos isolarem? Catarina, traçando padrões invisíveis nas costas dela, respondeu, então criamos o nosso mundo. Como os monges de Alcobaça, que ergueram abóbadas contra o caos. Joana redimiu-se publicamente. No dia seguinte, anunciou o vinho entrelaçado na imprensa local, com foto delas três brindando, Catarina, Eva e ela própria. Para amores que unem, não dividem. As amigas aplaudiram e Sofia compôs uma balada para o rótulo, tocada em festivais de vinho.
De volta a Lisboa, o verão aproximava-se com festas de Santo António, sardinhas assadas e manjericos nos parapeitos. Dona Rosa visitou, trazendo compota de figos e histórias de Manuel, plantando uma oliveira em nome das duas noras. Tia Amélia, suavizada pelo tempo, enviou uma postal de Fátima, rezo por paz. Talvez um dia, chá. Não era abraço, mas semente. O amor delas amadurecia, viagens ao Algarve, mergulhos em grutas azuis, serões de fado caseiro, com Sofia convidada. Humanista no cerne, o final tecia sem fios de perdão, traições transformadas em lições, como o fado que chora mas dança. O verão de 2025 incendiou Portugal com um calor que derretia o alcatrão das ruas de Alfama e transformava as praias do Algarve em paraísos de guarda-sóis coloridos e risos infantis, enquanto o ar vibrava com o zumbido das cigarras e o aroma de churrascos de porco preto nos quintais transmontanos. Para Catarina e Eva, era estação de florescimento. A exposição itinerante chegara ao Algarve, em Faro, onde as cerâmicas de Eva dialogavam com azulejos fenícios restaurados por Catarina no Museu Municipal. A casinha na ajuda pulsava com vida, jarras de flores silvestres colhidas em Sintra, playlists de Marisa e Carminho e quando das colunas Bluetooth. Contudo, o último grande conflito emergiu como uma onda traiçoeira na Nazaré, uma oportunidade profissional para Catarina, um contrato para restaurar os azulejos da Capela dos Ossos em Évora, veio com uma condição implícita do patrocinador eclesial, discrição sobre a vida pessoal. Não é proibição, disse o contacto por e-mail, mas num lugar sagrado. Sensibilidade. Era traição institucional e quando séculos de silêncios impostos a mulheres como elas. Eva, lendo o e-mail ao pequeno almoço, pão com manteiga de pau e café galão, sentiu raiva ferver como caldo de peixe no fogão. Sensibilidade? Eles querem de calada, quiete. Como as freiras que pintavam santas com olhares de amantes proibidas. Catarina, mais diplomática, ponderou: é trabalho, amor. Posso fazer arte subversiva, azulejos com figuras femininas entrelaçadas, disfarçadas de anjos. As amigas foram convocadas para conselho de guerra no Café de Maria, agora um up-que-air com arco-íris nos copos de bica. Recusa, exclamou Maria, batendo o punho na mesa de azulejo. Joana, prática, contrapôs, aceita e subverte. Como o vinho, parece manso, mas embriaga. Sofia, dedilhando a viola, sugeriu: canta a tua verdade nos detalhes. O fado vive nas pausas. O clímax irrompeu em Évora durante a primeira visita ao local. A capela, com seus ossos humanos arranjados em arabescos macabros, exalava um ar de mortalidade que contrastava com a vitalidade do amor delas. O padre supervisor, um homem jovem com sotaque alentejano suave, recebeu-as. Bem-vindas, Catarina. E companheira. O tom era neutro, mas os olhos dardejavam para as mãos dadas. Enquanto Catarina média painéis, um grupo de turistas conservadores, guiados por tia Amélia, que surgira como fantasma vingativo, cochichou alto: aqui, entre ossos santos, uma pecadora restaura. Que ironia! Eva, esperando fora, ouviu e entrou furiosa. Pecadora? Estas ossos contam histórias de vidas vividas, amores, perdas, alegrias. O nosso é só mais uma. Tia Amélia, o rosto contorcido, rebateu: vida vivida em pecado é morte eterna. O confronto escalou, atraindo o padre: silêncio. Esta é casa de Deus, não tribunal. Catarina interveio, voz ecoando nas paredes ossuárias: Deus, se existe, celebra o amor em todas as formas. Eu restaurarei estes azulejos com honra, a minha, não a vossa. Saiu dali com Eva, o contrato em risco, mas a alma intacta. Ligou para o patrocinador, a oferta recusada. Prefiro arte livre correntes. A traição de tia Amélia, ao espalhar o incidente na paróquia, trouxe ondas de apoio inesperado. O padre, tocado, renunciou à supervisão e recomendou Catarina para outro projeto em Évora, o Templo Romano, símbolo de eternidade pagã. Dona Rosa confrontou a irmã: Amélia, o teu ódio é o teu próprio ossário. Deixa o amor respirar. As amigas celebraram a recusa com um piquenique na Serra da Arrábida, queijos de azeitão, alfarroba torrada, vinhos de Joana.
Sofia cantou uma ode improvisada, das ossos aos céus, o amor renasce. Maria planeou um evento no café, noites de arte rebelde, com performances de contos lésbicos. No outono, o novo projeto floresceu. Catarina restaurou mosaicos romanos com toques pessoais, figuras femininas em abraços casuais. Eva colaborou com peças cerâmicas inspiradas em deusas antigas. Manuel visitou o sítio, orgulhoso. Tu fazes o passado falar, filha. Como eu nunca soube. O final humanista completava-se, traições transformadas em catalisadores, como o sol que queima mas nutre as uvas. Numa noite de São Martinho, com magusto crepitante e castanhas quentes, elas brindaram no jardim da casinha, às raízes que nos traem e nos erguem. Portugal, com sua alma de fado, ensinara que o amor é risco eterno, mas recompensa profunda, um beijo público que ecoa para sempre.